Se liga, você sabe quem eu sou? Nesse vídeo eu quero te contar isso com mais calma, afinal algumas pessoas vieram me perguntar na rede social como que eu ganho dinheiro e eu quero te contar um pouco de tudo, né? De onde eu venho, o que que eu faço, por que que eu faço o que eu faço. E eu acho que nesse vídeo eu quero me apresentar de um jeito um pouquinho melhor para você se conectar aqui comigo. Então bora pro vídeo. Prazer, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se essa é a sua primeira vez aqui no canal, eu sou Rafael Guessi, eu sou consultor e mentor de carreira de finanças e fundador da Delcy Guest. Nesse vídeo eu vou finalmente falar com mais calma um pouco sobre minha vida. Eu acho que eu explorei pouco essa questão aqui no YouTube e adoro, né? Acho que todo mundo gosta, de certa forma, de falar sobre si, de contar um pouco sobre a sua própria história. E eu quero fazer isso nesse vídeo de um jeito mais legal e intuitivo que for possível. Então, para começar o vídeo, eu queria te dizer que eu vou dividir isso em certos atos, para te ajudar a entender um pouco de onde eu venho e por que eu faço o que eu faço. Então, o ato 1 vai ser o primeiro período da minha vida, então, de quando eu era um bebezinho até quando eu fui para a faculdade, tá? Eu sou nascido numa cidade conhecida do interior de São Paulo, chamada Bebedouro. É uma cidade de mais ou menos 80 mil habitantes, perto de Barretos, de Ribeirão Preto. E eu cresci, eu, minha mãe e uma família cheia de gente. Contexto super importante aqui, que eu vou citar mais pra frente, é que meu pai acabou tirando a própria vida por conta de dívidas de quando eu tinha 1 ano e 2 meses. Então acho que esse é um dos maiores marcadores da minha vida, algo que explica muito o que eu faço hoje, mas também foi uma das coisas que serviu para todo mundo ao nosso redor abraçar muito a minha família, né? Eu e minha mãe, principalmente por esse contexto de dívida, né? Ter cercado minha vida até quase os 18 anos. Grana sempre foi uma questão nesse período, mas muito maior do que grana foi todo o carinho que eu recebi da minha família e de todo mundo que cruzou nosso caminho. Minha mãe é uma pessoa super querida aqui na cidade, super conhecida. Ela trabalhou na junta de serviço militar, então todo mundo que fazia 18 anos conhecia ela. Ao mesmo tempo, ela dava aula, ela era orientadora educacional, na verdade, um pouco diferente, mas pensa aí mais ou menos numa psicóloga dentro da escola, de uma escola grande aqui da cidade, então muita gente acabava tendo bastante contato com ela. E durante todo esse período da minha vida eu tinha, de certa forma, um nível ali de crise de identidade, porque eu não sabia se eu era o Rafa, se eu era o Rafael ou se eu era o filho da dona Zezé, que é minha mãe. Isso sempre foi uma questão estranha para mim, mas estou comentando isso muito por cima aqui porque, sei lá, me veio à cabeça agora e achei que fazia sentido. Mas o que eu queria que tivesse bem gravado nesse vídeo aqui é que, cara, eu sempre fui uma pessoa muito amada e eu acho que eu gosto demais de pessoas, de ser uma pessoa de contato, de gente, por conta dessa situação como um todo. Minha família tem umas 40 pessoas, então pense assim, foi aquela família de todo santo domingo se reunir na casa dos meus avós. Todos os meus tios foram meus pais no dia dos pais na escola. Então, apesar dessa questão difícil, né, de eu ter perdido ele para as dívidas, minha família sofreu muito mais com esse impacto do que eu nesse momento de vida. É super interessante também te falar que apesar desse contexto de vida, das dívidas e da grana como um todo, eu sempre tive um acesso muito privilegiado, porque minha mãe dava aula em escolas particulares, então eu estudei a minha vida inteira em um colégio particular, sempre tive acesso a pessoas que tinham muito dinheiro e essas pessoas sempre foram pessoas que me trouxeram muito para perto. Tenho uma gratidão absurda assim com os pais dos meus amigos, porque acho que muito do que eu vivi na minha vida, nessa parte da minha vida, foi porque eles me abraçavam demais, assim, eu estava super inserido no contexto de vida deles. Acho que eu vivi muita coisa só por conta disso. E, obviamente, né, pelo esforço brutal da minha mãe, que muitas vezes estava trabalhando nos 3 turnos para garantir que eu tivesse uma formação boa e conseguisse, né, crescer, ter uma formação interessante. Aqui, por exemplo, né, para ilustrar um pouco mais, eu fiz minha primeira viagem para os Estados Unidos quando eu tinha 15 anos, com meus 2 melhores amigos, porque um deles tinha família lá. E foi o tipo de coisa assim que seria inimaginável para mim, jamais pensaria em fazer uma viagem para os Estados Unidos nessa época, mais ou menos em 2011. Só que isso foi possível porque assim, eu tive um tio que me deu um valor em dinheiro para ajudar na viagem, eu tive outro que me levou para São Paulo para tirar o visto, eu tive outro que me levou para outra cidade para tirar o passaporte. Então todo mundo sempre fez muito esforço para prover as coisas que eles entendiam que me fariam ser uma pessoa melhor no futuro. E eu tenho uma gratidão absurda por esse período da minha vida. Acho que é por isso que eu me estendi falando sobre isso.
A segunda parte da minha vida, sem dúvidas, tem que ser a faculdade 1103 aqui. Essa tatuagem, para quem não sabe, é o apartamento que eu morei na faculdade com grandes amigos. Na faculdade eu acho que foi o momento que eu resolvi um pouco daquela crise de identidade que eu falei para vocês. Foi o momento de eu sair de perto da minha mãe e, de fato, entender se as pessoas me reconheciam pelos meus próprios valores ou por eu vir com o selo de aprovação dela. E eu acho que esse movimento foi muito legal para realmente eu descobrir quem que eu era na fila do pão e que coisas que eu gostava de fazer, se eu era realmente aquela pessoa toda quadradona, certinha, que veio de uma formação religiosa pra caramba, pra entender que, pô, não, peraí, eu tenho algumas amarras, tem outras coisas que também me fazem feliz. Foi ali durante a faculdade que eu conheci meu sócio, e eu não falei até agora, né, mas eu fiz Universidade Federal do Triângulo Mineiro, em Uberaba. Eu entrei na Engenharia Elétrica em 2014, transferi para Engenharia de Produção em 2016. Eu namorei a maior parte da faculdade, só que no meu último ano terminei com a namorada da época. Foi meu ano de bicho, na verdade, foi meu último semestre de facu, assim, que estava fazendo poucas matérias, vivendo muita festa, e foi um momento que eu entendi, assim, que eu podia ser mais eu. Só que na faculdade eu acho que eu já tinha desenvolvido bastante essa questão de, cara, eu preciso retornar alguma coisa para minha mãe, para tanta gente que colocou tanto esforço na minha formação. Eu sempre tive uma cabeça muito orientada a fazer coisas novas desde lá. Então eu já tinha tentado empreender na faculdade, eu tinha feito 2 estágios ainda dentro da própria universidade, participei de empresa júnior. Durante a faculdade também eu fiz um intercâmbio, que eu acho que foi uma das coisas que mais explodiu minha cabeça. Eu fui pela ESEC para uma cidade chamada Chiclayo, no Peru. É uma cidade que é a terceira, quarta maior cidade do Peru, salvo engano. Fiquei num contexto super pobre, dando aula de inglês para crianças carentes. Viajei muito lá, acho que foi uma das experiências assim mais transformadoras, porque eu consegui dar muito de mim nessa viagem também. Acho que boa parte do sucesso do projeto veio da maneira que eu consegui unir todos os intercambistas que estavam lá. E até o ano que a gente tinha ido, tinha sido o maior projeto que tinha sido feito naquela cidade, pelo alcance que a gente conseguiu dar, pela atração que a gente deu na redondeza como um todo. E olhando para trás, eu acho que isso tem tudo a ver com vendas hoje, porque de fato a gente foi para a rua, foi entender canal, né, para alcançar as pessoas, para trazer para esse projeto. Foi um sucesso, foi uma experiência mega transformadora. E eu acho que depois que eu voltei do intercâmbio, a única coisa que faltava eu ticar ali na minha lista de coisas que eu queria fazer na universidade era um artigo, e deu bom também. Se você procurar meu nome aí na internet, eu acredito que você vai cair lá na tela da ENEGEP, que é o Encontro Nacional de Engenheiros de Produção, e foi onde eu publiquei meu artigo sobre gestão de projetos para empresas juniores. E eu acho que com isso, assim, eu consegui fazer uma universidade que, de fato, eu tirei muito proveito, tanto no sentido de festa, quanto no sentido profissional. E queria deixar um marcador aqui, eu tenho DP pra caramba na grade, eu acho que eu tive mais de 17 DPs. A Mara tá aqui gravando vídeo, ela abriu a boca, e realmente eu era um aluno meio vagabundo, assim, quando eu queria ser, mas também quando eu queria fazer as coisas do jeito certo eu fazia. Mas eu percebi que a maior parte legal da faculdade, que me expunha aprendizados que eu ia levar pra vida toda, estava talvez, na maior parte das vezes, fora da aula. Não que as aulas não ajudassem, pelo amor de Deus. Estuda aí, eu acho a faculdade mega importante, apesar de todo o avanço tecnológico que a gente teve até hoje. Bom, concluindo essa etapa de faculdade, eu fui direto para São Paulo, bem longe de Uberaba, que era onde eu entendia que tinha as maiores oportunidades de carreira. E na minha primeira tentativa de chegar num grande estágio, no dia da entrevista eu fiz tudo que eu podia para dar merda. Um contexto super rápido, porque eu adoro essa história. Na semana que eu apresentei meu artigo lá no ENEGEP, que eu acabei de citar para você, foi a mesma semana que eu tinha minha entrevista de estágio na Unilever. Minha vida foi uma bagunça. Eu peguei ônibus de Uberaba para São Paulo, de São Paulo para Santos, onde tinha sido ENEGEP, de Santos para São Paulo, dormi um dia na casa de uma amiga, para aí sim ir fazer a entrevista lá no Unilever. Resumo da ópera. Eu cheguei super atrasado no dia da entrevista, papo de mais de meia hora de atraso. Tinha uma pré-tarefa para essa entrevista, que por acaso eu não levei, e ainda por cima eu passei na entrevista. Foi um dos dias mais loucos assim da minha vida. Eu já tinha ligado para minha mãe quase chorando: mãe, desculpa, gastei seu dinheiro para viajar para São Paulo, e no final acho que não vai dar bom, porque eu fiz tudo errado até aqui. E no final deu bom, porque no final eu consegui ser frio e calculista na hora que eu vi que tinha esquecido a pré-tarefa.
e foi esse o feedback da aprovação. Eu não demonstrei nervosismo por essa questão e consegui desenrolar na conversa. Então, fica essa dica aí, se você está prestando processo seletivo para agora, super importante você estar calmo e se preparar também para contar a sua história. Eu fiquei na Unilever de 2020 até 2024, foi um percurso super legal, nem um pouco linear, e a Unilever tem coisas demais para o momento de vida que eu estou hoje. Primeiro porque todas as lideranças que eu tive contato na Unilever me ajudaram muito a crescer. Meu primeiro mentor hoje, salvo engano, ele é gerente no Mercado Livre. O meu segundo mentor hoje é um dos vice-presidentes globais da Unilever Supply Chain. Então eu sempre... Aliás, a frase que eu coloquei para passar no processo seletivo da Unilever foi que eu queria estar lá porque eu queria estar perto das pessoas que são fodas, e de fato, só tem gente foda lá. Eu gostava muito de fazer parte do time. Foi lá que eu tive contato e construí o Finance Lever, que foi um programa de educação financeira que me deu bastante exposição na empresa e que fez ainda eu me apaixonar mais pelo tema. Foi lá que eu tive contato com o Unimen, que era um grupo de diversidade para homens, que me ajudou com o meu primeiro grande empreendimento, que foi o Papo de Sacada, uma marca que levava esse assunto, e assuntos financeiros também, para empresas e para pessoas interessadas. E, cara, amor imenso pelo Unilever, por todos os produtos, porque, de fato, eu cresci muito lá. Acho que foi uma baita escola, uma coisa assim que deu um embasamento absurdo para eu conseguir construir a D&G da forma que eu quero construir hoje. Saindo de lá, eu fui fazer parte de uma empresa chamada Enforce, do BTG Pactual, é uma empresa especializada em recuperação de dívidas. Eu tive uma passagem curta por lá, fiquei lá mais ou menos 8 meses, e apesar de ter aprendido demais sobre tecnologia, ter conseguido construir um caminho lá dentro, eu fui demitido no comecinho desse ano, um pouco antes de eu focar 100% na Delcy Gas. Eu vejo que questões culturais e do que eu acredito e da organização da empresa foram o que não fizeram esse match casar, mas eu dou graças a Deus pela empresa ter feito isso, porque eu realmente estava muito mal comigo mesmo, eu não estava me enxergando mais como um profissional decente, e eu acho que é natural. É muito ruim a gente estar inserido numa empresa em que a gente não compactua da cultura. Bom, sobre a Delcy Gas, você já vem me vendo falar sobre isso há um bom tempo, então eu vou deixar para a gente falar sobre a D&G, o momento que a gente está hoje num outro vídeo, até porque já tem vídeo aqui no canal, lá do Devaneios, comigo narrando um pouquinho de como foi essa transição, então eu gostaria que você fosse lá para conferir como está sendo e também me seguisse nas redes sociais para que você veja mais desse dia a dia que ainda está acontecendo. Para o futuro, uma coisa que eu tenho certeza é que eu não quero parar na D&G, eu quero empreender com novas coisas ainda. O YouTube, por si só, é um empreendimento diferente da Delcy Gas, e eu acho que uma das coisas que mais me dá tesão para acordar todos os dias é saber que eu posso ter a flexibilidade de construir coisas que eu gosto, coisas que eu amo, coisas que estão de fato conectadas com toda essa história de vida que eu contei para você. E se você gostou desse vídeo, não deixa de se inscrever, de curtir, de me seguir nas outras redes, porque no final tudo isso daqui continua sendo uma forma de eu me conectar com pessoas que eu acho incríveis, e eu tenho certeza que você é uma pessoa incrível, eu adoraria me conectar com você. Um beijo, nos vemos aqui no próximo domingo.